Deus, tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque somos teus servos. Queremos nos aperfeiçoar no serviço ao Senhor nosso Deus. Deus, perdoe-nos, Pai, os pecados. Perdoe-nos, Pai, não nos permita nos exaltar, Senhor, mas apenas, Pai, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, possa revelar aquele que deve ser exaltado, que no caso é Jesus Cristo, Teu Filho. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por fé. Amém. Meus queridos, vamos abrir em Mateus 25. Diz assim, versículo número 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Irmãos, se nós percebermos, Jesus ele sempre foi muito duro, muito enfático em relação à sua volta, ao seu retorno. Se você olhar, quando diz assim, pois será como um homem, pois o que? Ele
ele aponta para cima, pois é explicando alguma coisa que ele estava anunciando acima desses versículos, a partir do 14. E o que ele estava anunciando acima, no versículo de número 12, é justamente a respeito da parábola das 10 virgens. Quando ele diz assim: mas ele respondeu, em verdade eu vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então ele está dizendo para os servos dele, ou Jesus está dizendo para aqueles seguidores dele, que na parábola das 10 virgens, que o noivo vem. Ele vem na hora em que todos deveriam estar apercebidos, mas nem todos estão apercebidos. Mas a proposta de Jesus é que não apenas as noivas, mas também, no caso a noiva, mas também todos os servos de Deus estejam apercebidos, atentos, vigiando em relação à volta do seu Senhor. E aqui ele propõe essa parábola, que também ela fala muito para todos nós agora. Ela nos chama a atenção para que a gente não fique desapercebido como se Jesus tivesse ido há 2000 anos atrás e não retornasse. E como se ele não fosse tomar conta com cada um de nós. Como se não houvesse prestação de conta. Como se não houvesse o grande tribunal de Cristo. Como se nós não fôssemos prestar conta com Ele. Não! Se você é servo dele, você vai prestar contas. E ele colocou essa parábola para não deixar dúvidas em relação a isso. E olha só o que ele diz: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Note, meus amados irmãos, nesta época, ser servo era ser escravo. E nós sabemos que Jesus está anunciando isso aqui por conta da sua ausência. E note, se nós somos servos dele, não é porque ele de alguma forma se apropriou de nós. Não. Ele foi para a cruz para que ele se tornasse nosso Senhor. Para que ele pudesse se tornar o nosso dono, para que nós fôssemos suas propriedades exclusivas, ele precisou pagar o preço dos teus pecados. Ele precisou pagar o preço do teu resgate, que era impossível você pagar. Não havia ninguém, não havia ouro e prata que poderia te pagar o resgate dos teus pecados. Mas o sangue dele, que ele derramou na cruz, foi capaz de pagar o resgate da tua culpa, dos teus pecados, e não apenas te resgatou, mas também fez-te o servo dele, fez-te fazer parte do seu reino, da sua casa. E aqui ele está mostrando mais ou menos isso, que esse Senhor tinha servos. E note, meus irmãos, se nós somos desse Senhor, ou se esses servos eram desse Senhor, que já é um privilégio. Se você é servo de Deus, já é um privilégio. Antes de você ser servo de Jesus, você era servo do diabo. Você lembra disso? Quando você era servo do diabo? Eu lembro. Meu dinheiro eu gastava com cerveja, com prostituição. Meu dinheiro eu gastava lá no Gigantão da José Baixo. Gastava lá meu dinheiro. E dava para o diabo. Levava uma surra e ainda me alegrava. E o Senhor me resgatou
disso aí. E depois que me resgatou, me fez servo. E olha o que ele diz aí. Depois de desejar ausentar-se, pegou esses servos e colocou bens para que eles o quê? Cuidassem. Vocês conhecem a história daquela pérola que Jesus contou, aquela parábola? O camarada descobriu que naquele terreno tinha uma pérola. Ele pega e diz: olha, eu não posso tirar, porque senão é roubo, né? O que é que eu faço? Vou comprar o terreno. Chega para comprar o terreno, o camarada endurece lá. Não, eu não quero vender, mas eu quero comprar. O que é que tu tem para vender esse terreno? Aliás, o que é que tu quer para vender esse terreno? O que é que tu tem? Eu tenho um carro, vamos dar exemplo aqui, né? Eu tenho um carro, passo para cá, é meu. O que é que tu tem mais? Eu tenho 2 casas. Passo para cá, o que é que tu tem mais? Ainda não é suficiente. Eu tenho minha casa que eu moro, passo para cá. Ainda não é suficiente. Não é suficiente, não. Eu só tenho agora eu e minhas filhas e os meninos. Então pronto, agora a partir de agora você é meu servo. Vocês são meus. E eu te dou a pérola, eu te dou o campo. Tu topa? Topo. Aí ele vai dar o campo, ele vai lá e pega a pérola preciosa. Ele diz: mas tem o seguinte, tudo é meu, mas eu dou para você cuidar. Tome conta como se fosse seu, mas tudo é meu. Entende o que eu estou dizendo? Nós somos servos. Não existe nada que seja seu. Tudo é dele. E sabe para que ele faz isso? Porque nós estamos aqui, irmãos, provas. Como provas. Nós vamos ver isso aqui adiante. Tudo isso aqui, tudo que você está passando, são provas. É experimento. Ele está te experimentando em tudo. Até em uma besteira de dar um dízimo, ele está te experimentando. Da tua fé. Saber se você é fiel. Por que ele quer saber se você é fiel? Até nessas coisas. Mas vamos ver aqui. Por que ele quer saber? Por que você é fiel? Ou se você é fiel ou não. Aí olha, veja só o que diz aí, ó. Seu servo lhes confiou seus bens. Olha, os bens não era dos servos. Os bens era do Senhor. Aí o que é que diz? A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que me vem à mente, irmãos, é que esse Senhor, ele conhece bem cada um dos seus servos. Você não é desconhecido de Jesus. Ele conhece bem você. Ele sabe se você é assim perturbado. Ele sabe se você é centrado. Ele sabe se você é perseverante. Ele sabe se você é tímido. Ele sabe se você é medroso de arredar. Ele sabe tudo. Mas aqui está dizendo que ele deu os seus bens ou os seus talentos em conformidade com a capacidade de cada um. Ele não deu para você trabalhar talentos que você não era capaz. Ele só deu aquilo que você era capaz de desenvolver. Ele só deu aquilo que você tinha condições de trabalhar. E ele não iria e nem vai exigir de você aquilo que você não tem condição de lhe entregar.
Deus, Ele não vai exigir de você o que você não tem condição. Ele vai exigir de você aquilo que você tem condição. E o que foi que Ele fez, irmãos? Entregou talentos para esses 3 servos. Ele entregou 5 talentos para um, 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E então ele partiu, foi para outro país, para outro lugar. E veja só o que aconteceu. O que foi que fizeram os servos diligentes? Veja aí o versículo 16. E recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ele saiu imediatamente e ganhou outros 5. Coloquei questionário no grupo da igreja lá do Garrote, no grupo da igreja do Copo Sul. Nem coloquei aqui, porque aqui os irmãos não respondem a gente. Eu fico triste, aí eu nem coloquei. E a questão era o seguinte: na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: que a vontade de Deus seja feita na terra assim como é feita no céu. Eu perguntei para os irmãos: irmãos, que vontade é essa que Jesus quer que seja feita na terra, que é feita no céu? E alguns irmãos, uma irmã chegou e disse: pastor, eu creio que seja a santidade. Deus quer que nós possamos obedecer a Deus em santidade. E eu, no princípio, eu concordei, mas depois eu vi que não, porque a obediência a Deus já é a santidade. Porque o pecado é a desobediência. Então, a obediência em si mesma, ela já é a santidade. Então, que obediência é essa? Aliás, que vontade é essa estabelecida no céu, que Jesus quer que a gente ore, que seja estabelecida na terra? Aí eu me lembrei daquela parábola de Jesus daqueles 2 filhos. Vocês lembram? O pai pediu para eles irem para a vinha trabalhar. Aí um disse assim: eu irei, pai. E não foi. E o outro disse: pai, eu não vou. O pai ficou triste, mas também não disse nada. E o filho, depois arrependido, foi. Aí Jesus perguntou: quem fez a vontade do seu pai? Aí disseram: o que foi? O que foi trabalhar no campo? Jesus disse. Aí Jesus pega e repreende eles, né? Os publicanos e as meretrizes entram primeiro do que eles no reino de Deus. Aqueles que disseram que não iam obedecer a Deus, no final acabaram obedecendo. Mas que vontade é essa que Jesus fala no Pai Nosso? Meus irmãos, é a pronta obediência que é feita no céu, como um rei que dá uma ordem. Meus irmãos, as pessoas não pensam naquilo que está sendo ordenado, nas suas implicações, nas suas dificuldades. Quando o rei dá uma ordem, o camarada se vira e vai fazer, não sabe como, mas ele vai fazer. É a disponibilidade, a prontidão de obedecer a Deus sem questionar. É isso aí. Aqui ele fez a mesma coisa. Imediatamente ele pegou e foi trabalhar para o seu Senhor. Imediatamente ele foi trabalhar para o seu Senhor. E é essa vontade que Jesus quer que a gente ore para ter em nosso coração. Trabalhar para o nosso Senhor. Ser disponível para o nosso Senhor. Você tem talentos. Jesus te entregou talentos.
Ele quer que você trabalhe para Ele. Não importa quantos talentos Ele te deu, mas Ele quer que você desenvolva esses talentos. Mas, veja o 18. O que ganhou 2, aliás 1. Mas o que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Tem uma coisa boa para se falar desse camarada. Os irmãos olham assim, pastor, tem uma coisa boa aqui, tem. Ele não foi desonesto com o seu senhor. Porque ele poderia ter gastado o que não era dele. Extraviado o que não era dele. Como muita gente faz, né? Pega o que não é dele e gasta. Não é não? É pior do que esse aqui ainda. Esse aqui pegou e enterrou. Mas ele enterrou um só talento. Se você pegar bem, irmãos, o outro ganhou 5. Ele multiplicou em 5. O outro ganhou 2, multiplicou em 2. Ele ganhou 1. Ele poderia ter muito menos trabalho para ganhar mais 1. Mas ele enterrou o talento. E o que é isso aqui, irmãos? A gente pode dizer falta de fé. A gente pode dizer desonestidade. Não. A gente pode dizer preguiça. Preguiça nos coros. Muita preguiça. Não quis trabalhar para o seu Senhor. Quis cuidar dos seus próprios negócios. Porque, irmãos, pense bem. Aonde você estiver, você pode trabalhar para o seu Senhor. Lavando panela, você pode estar louvando a Ele. Lavando um carro, você pode estar glorificando o nome dEle. Enchendo lá os seus negócios lá de erva, você pode estar louvando o seu Senhor. Essas plantas medicinais, né? Não, o pessoal vai pensar que é outra coisa. Plantas medicinais, irmãos. Os irmãos vão estar louvando ao Senhor. Você está trabalhando lá onde o irmão Lucas trabalha, pode estar glorificando, falando de Jesus, proclamando o reino de Deus. Você pode estar entregando, por exemplo, água, como nosso amado irmão, pode ter um bocado de folheto no bolso. Ô meu irmão, aqui um folhetozinho da palavra do Senhor para você ler e meditar. Todos nós podemos trabalhar para o nosso Senhor. Ninguém aqui é aleijado, ninguém aqui é mudo, ninguém aqui é moco. Todos nós somos servo dele. Todos, a não ser que você não seja servo, mas se você for um servo, você é chamado por Deus a trabalhar para o seu Senhor. Eu tenho que trabalhar para o meu Senhor, eu tenho que me esforçar por Ele, E o que foi que Ele fez por mim? Morreu na cruz no teu lugar, para você não ir para o inferno. Será que é pouco? Ele pede tão pouco, irmãos. E às vezes a gente bota tanta dificuldade. Não é, irmã Rosa? Não é, irmão Olavo? Não é, irmão Maci? A gente bota tanta dificuldade, irmão. Mas veja o que ele fez. Imediatamente esse aqui foi trabalhar para o seu Senhor. Mas o outro enterrou os talentos, porque não queria trabalhar. Eu não quero mais uma responsabilidade, né? Tem pessoas, irmãos, que querem aceitar Jesus e não querem responsabilidade, não. Não querem nada. Eu vejo, às vezes, as irmãs, elas vêm aqui, vão para a cozinha, passam
Todo dia chega o suor, cai, fazendo comida, fazendo café, e faz com tanta alegria. Isso é maravilhoso. É você apresentar os seus talentos para a obra do Senhor, para alimentar o corpo de Cristo e a igreja. Mas nós podemos fazer muito mais, irmão. Nós podemos chamar descrentes para ouvir a palavra de Deus, convidar um vizinho para ouvir a palavra de Deus, porque não há amor maior do que este, irmão, de querer levar pessoas que vão para o inferno, de querer levá-las a Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o melhor Senhor que pode existir, irmãos, em todo o universo, é o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Mas aí, irmãos, chega no 21, aliás, no 20, aliás, no 19, diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha só, o que é que Jesus... Quem está dizendo isso aqui é Jesus. E depois de muito tempo, voltou aquele Senhor e foi ajustar contas com aqueles servos. Irmã Maura, irmã Ana, imagine, irmãos, quando você estiver frente a frente com Jesus. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda. Mas vai ter isso. Vai ter. Isso que está dizendo é Ele. Isso aqui é só para a gente estar vigiando. Ele está dizendo essa parábola para todo mundo estar percebido. Está esperto. Aí veja só ele. E aproximando-se, versículo 21, disse-lhe o Senhor, aliás, o 20, aproximando o Senhor, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu. Você já imaginou ouvir isso aqui de Jesus, irmãos? Lidiane, Jesus dizendo assim: serva boa e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você sabe o que é isso? Quando ele diz assim: entra no gozo do teu Senhor, entra na minha alegria de ter visto você se esforçando, trabalhando, e com tão pouco você produziu quase nada, mas era isso que eu estava querendo, era a tua vontade, era o teu empenho, era o desejo de você de produzir pelo menos alguma coisa com o que eu te dei, com o que te foi ofertado. E isso para mim vale tudo. E isso para mim é de grande alegria. Entra no meu gozo, na minha alegria. Venha fazer parte desta alegria que eu estou sentindo. Aleluia! Isso é maravilhoso demais, irmãos. Que dera a Deus, todos nós aqui, irmãos, possamos ouvir essa voz de Jesus. Entra no meu gozo, servo bom e fiel. Mas quando ele diz, irmãos, foste fiel no pouco, e no muito te colocarei, ele tem uma lição aqui para nós. O que é que ele está dizendo aqui para nós, irmãos? Ele está dizendo que o pouco é essa vidinha que a gente vive. Isso aqui é o pouco. E os bens que ele nos deu também é pouco. O que é que você tem? O que é que nós temos? Quase nada.
Por que é quase nada? Porque é tudo passageiro. É quase nada, não é nada. Porque tudo passa, irmãos. Mas ele está dizendo, eu te coloquei sobre isso. Tudo isso, ou quase nada, eu coloquei nas tuas mãos para ver o que é que tu ia fazer com isso que eu coloquei nas tuas mãos. Na verdade, eu estava te testando para saber se você era fiel. Eu te coloquei em poucas coisas. Você não disse, você não é meu servo. Você não disse que crê em mim. Você não disse que crê na eternidade. Você não crê na eternidade. Você não crê que é o céu, que vai para o céu. Você não crê que foi perdoado. Você não crê nisso. Então, se você crê, isso é que eu peço para vocês é pouco. Eu estou testando vocês no pouco, para saber se você é fiel. Irmã Rosa, irmã Adriana, ouvindo. Tudo isso, irmãos, que nós estamos aqui passando, e Jesus não voltou ainda por isso, é um experimento. E o que a Bíblia diz? Que nós não vivemos mas por... Será? Será que vivemos por fé e não por vistas? Viver por vistas é viver na esperança do Filho de Deus, do seu retorno, do seu reino. É na esperança de que os céus se abrirão, aleluia, e o nosso nome será chamado por Ele, e então nosso corpo será transformado, e nós seremos arrebatados para o encontro do nosso Senhor nos ares. Toda a igreja será arrebatada para nos encontrar com Ele. Isso é viver por fé, e tem toda uma eternidade para você ser feliz. Toda uma eternidade para você ser feliz. Não serão momentos de felicidade. Momentos. Porque aqui o homem tem momentos de felicidade. Eu duvido ele ser feliz com 90 anos, cheio de dores. Chega em 90, 95, 100, ele pede para ir embora. Momentos de felicidade. Aqui são momentos, são só ilusões, sensações, boas e ruins. Só. Mas lá não. Vai a eternidade de glória na presença de Deus. Irmãos, eu creio que existem muitos mundos fora isso. Que Deus fez um universo tão grande como existe, tantas galáxias, planetas e sistemas. Ele vai colocar os seus servos, cada um desses planetas e domínios, para governo, para domínio. Porque aqui ele está dizendo, olha, isso aí que vocês dizem é pouco, mas eu vou colocar vocês sobre o muito. Você vai ser colocado sobre o muito, mas você só vai ser colocado sobre o muito se você for fiel no pouco. E por que isso? Porque se você for infiel agora, você vai ser infiel no muito. Meus irmãos, pense bem. Por que ele não vai colocar infiel no muito? Porque na eternidade não vai entrar ninguém infiel. E por isso ele está experimentando agora. E depois que passar todo esse período que ele disse, entra no meu gozo, pronto, acabou-se. Só vai entrar os servos fiéis. Lá, irmãos, depois disso, na eternidade, não vai ter negócio de rebeldia, não vai ter negócio de roubo, desvio de dinheiro, não vai ter nada disso. Lá
vai haver apenas fidelidade ao Senhor da glória, ao Deus eterno. Por isso, seja fiel, porque já já você vai prestar contas com o seu Senhor. Daqui a pouco, no piscar de olhos, somos como a Bíblia diz, como uma névoa. O sol, quando bate, a névoa vai embora. Assim somos nós. Como uma flor que desabrocha e depois seca, e o vento bate e ela vai embora, se espalha. E a questão é: vale a pena ser fiel? Vale. E muito. Porque ele diz: foste fiel no pouco, te colocarei no muito. E você já imaginou qual é o muito de Jesus? Aí ele diz assim, chegando por fim, versículo 24, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha só, irmãos, em vez desse cidadão, em vez dele se humilhar, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, teu filho idoso, omisso. Ó Senhor, perdoe minha pouca fé, meu pouco ânimo. Ó Senhor, me perdoa. Sabe o que foi que ele fez? Ele botou a culpa no Senhor dele não ter trabalhado. Ele botou a culpa no Senhor dele, ainda chamou o Senhor dele de injusto. Ele chamou o Senhor dele, irmão, de homem cruel. Olha aí o que ele diz aí, ó. Senhor, sabendo que és homem severo, ou seja, um homem cruel, que ceifas onde não semeaste, ou você colheu onde você não plantou, isso é injusto. E ajuntas onde não espalhaste, receoso, ou seja, com medo de ti, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Botei a culpa no Senhor dele. Qual é a tua desculpa que tu vai dar para não fazer nada para o Senhor? Senhor, eu não fui fiel, porque aí você vai dar a desculpa que você dá para o pastor. Será que ele vai aceitar? Não. De antemão eu digo que ele não aceita desculpas, porque tudo que é necessário para te pedir o que ele quer, ele vai te dar. A Bíblia diz: tudo que é necessário para nós vivermos uma vida em piedade, ele nos concedeu. Lá em 1 Pedro, capítulo 1. Então a questão, meus irmãos, é: não há desculpas para não se viver uma vida de servo, de serva de Deus. O que há é omissão, o que há é preguiça, o que há é relaxamento, o que há é desânimo espiritual, que só se resolve indo para os pés de Jesus e se humilhar na presença dele, pedindo graça e misericórdia. Só assim a gente resolve, irmãos. Não tem outro jeito, porque, irmãos, quando a gente dá lugar à carne, a carne domina. E quanto mais carnudo, quanto mais carnal, mais a gente se afasta de Jesus, menos a gente trabalha para Ele, menos a gente é fiel, menos a gente é servo de Deus, e mais nos tornamos servos do diabo, fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes, do qual Jesus já nos libertou. E por isso Jesus diz aqui, para que você leia, e você entenda que é com você, aleluia!
É porque a gente às vezes lê e pensa sempre no outro. A gente não entende que é para nós. Isso aqui ele está falando para mim me atentar e vigiar, para que eu não perda o meu olhar de Jesus, do céu, da esperança eterna. Que eu não sou dono na minha vida, mas que eu sou servo dele. Que eu não sou dono de mim mesmo, mas ele me comprou com o seu sangue, para que em toda a minha vida o sirva com alegria, com gozo, com satisfação. Aleluia! Meus amados irmãos, vigie a sua vida espiritual. Vigiemos a nossa vida espiritual, para que a gente não caia nas artimanhas do diabo, a gente não seja enganado achando que vai viver eternamente nesse mundo, achando que o nosso Senhor nunca vai pedir a satisfação, nem contas daquilo que nós fomos ou fizemos aqui. Vai haver contas, irmãos. Veja só a resposta aí do Senhor. Respondeu-lhe, porém, versículo 26, o Senhor: servo mau e negligente. Ai, ai, ai. Servo mau e negligente. Sabia que ele não era assim, o Senhor. Mas ele pegou o argumento dele. Como você disse, já que tu disse que eu sou assim, então eu vou pegar esse teu argumento e vou mostrar que o problema não era esse. Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, nem o básico você fez, nem essa preocupação da perda do que foi perdido você teve. Quer dizer, você não estava nem aí para mim. Você simplesmente ignorou seu Senhor. Servo mau e negligente, ou seja, você é um mau servo. Meus irmãos, faça uma análise da sua vida nessa noite. Você tem sido um bom servo? Um servo bom e fiel? Ou você tem sido esse mau servo? Eu digo isso, irmãos, porque sempre há tempo para arrependimento, para quebrantamento, para mudança de caminho, para mudança de rota. Porque enquanto nós estamos vivos, há esse período que nós podemos nos arrepender e nos tornar de fato servos fiéis, que vai receber essa palavra de alegria do seu Senhor, dizendo: vem aqui, servo bom e fiel e justo, para o gozo do teu Senhor. Mas se você nunca achar que Jesus falou servo mau e fiel, se nunca achar que é contigo ou comigo, se nós nunca reconhecermos que somos negligentes, que somos preguiçosos, que precisamos mudar, como é que nós vamos nos arrepender? Puxa vida, a pregação do pastor hoje foi chata demais, não gostei não. Ele estava falando isso comigo. Eu estou falando conosco, irmãos. E se você fizer um exame, você vai fazer bem. Porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E muitas vezes o nosso coração pode nos enganar muito. Muito. Olha, irmãos. Todo mundo vê o defeito do outro. Mas ninguém vê o seu próprio defeito. Porque a pessoa não quer enxergar.
Sabe por quê que a pessoa não quer enxergar? Porque ela não quer mudar. Ela não quer se arrepender. Ela não quer uma transformação na vida dela que é boa, que é positiva. Mas se você perguntar para as pessoas, mulher, me diga uma coisa, o que é que você acha de mim? Seja sincera, não minta não. E se a pessoa for dizer, ela vai descobrir todos os seus defeitos, que todo mundo enxerga. E você vai ficar com raiva dela. Em vez de se alegrar e tentar mudar. Ah, mulher, tu pegou pesado agora. Mas é porque, irmãos, preste bem atenção, irmão. Quando Jesus estiver lá no juízo, não adianta querer enganar Jesus. Não adianta, irmãos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Quem está dentro de nós, irmãos, que sonda nossos pensamentos, coração, rim, medulas e tudo, ele sabe a nossa vida. Não podemos enganar. Por isso que eu digo, vamos mudar enquanto há tempo, vamos nos arrepender enquanto há tempo, vamos pedir a Deus que transforme agora essa matéria, esse pó, que Ele transforme essa alma corrupta num servo de Deus aprovado, que quer ir para o céu, que vive por fé e não por vista, que quer ver o próprio Deus trabalhando em nossas vidas, aperfeiçoando, santificando, transformando e nos fazendo mais parecido com Jesus. Irmão, se não houver desejo de perfeição, de santidade, de fazer a coisa certa, nós já estamos muito longe de Jesus. Tem que haver o desejo sempre de acertar, de dar os passos, 1, 2, 3, no caminho do acerto. Não adianta dizer, eu quero acertar, eu vou fazer a coisa certa, a partir de hoje eu vou mudar. Não dá nenhum passo para que essa mudança aconteça. Não adianta você dizer que vai para São Paulo e comprar a sua passagem para Sobral. Temos que dar passos em direção a essa mudança que muitas vezes a gente quer na nossa vida. Você quer orar mais? Comece hoje, quando chegar na sua casa, amanhã pela manhã. Você quer evangelizar? Comece pelos seus filhos. Fale de Jesus para eles. Faça isso. Você quer um trabalho melhor? Comece se aperfeiçoando e deixe de culpar Deus pela sua situação. Você nunca fez nada e quer um trabalho bom? Tem gente se aperfeiçoando, irmão, e tentando melhorar de vida fácil. Dê material ao Senhor para ele trabalhar, tanto na sua vida espiritual, na sua vida secular, que não tem muita diferença. Às vezes a gente quer separar a vida secular, não há diferença. Tudo é uma coisa só. Tenho que espiritualizar meu trabalho, minha família, tudo, meus recursos, tudo é do Senhor. Aleluia. Então as respostas do seu Senhor mostram as fragilidades do argumento desse preguiçoso, não é? Aí o destino do servo inútil, versículo 28 e 30. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Portanto, todo o que tem lhe será todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Lançai-o fora nas trevas, porque ali haverá choro
ranger de dentes. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha, não dá para você entrar no meu reino, porque o meu reino é o muito, mas no pouco, não foi fiel. Então não dá para te colocar aqui. Então não há um lugar para ti, já que tu foi infiel, nisso aqui, senão nas trevas, que é o local onde os infiéis devem estar. Infiel em quê? No pouco, no pó, no barro, no perecível, na miséria, na desgraça. Tu não foi fiel em nada disso. Como é que você vai ser fiel na glória? No poder, no solene, no santo. Não serve, ele está dizendo, não serve. São duas naturezas diferentes. Por isso que não serve. Então, tudo que nós passamos hoje, meus amados irmãos, é apenas provas, disciplinas, são apenas o Senhor trabalhando, dando oportunidade para nós sermos fiéis, para no final Ele nos abraçar e dizer, estou feliz contigo, meu irmão, estou feliz contigo, servo bom e fiel, estou em gozo, em alegria, entra aqui no meu gozo, na minha alegria, e aí onde nós vamos entrar na ceia do Senhor, na ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, para nós fazermos isso, para finalizar, nós precisamos do Espírito de Deus. Precisamos comungar com o Espírito de Deus. Vocês lembram de Sansão? Sansão, quando ele mentiu para Dalila, ficou lá em tentação, em tentação, em tentação. Toda hora ela dizia, Sansão, os filisteus dão contra ti. E ele quebrava as correntes e tudo. Aí via que era uma mentira. E de novo, ele inventava mentira. E ela dizia, ele de novo quebrava, até que ele disse a verdade. Ela veio e cortou o cabelo dele. Aí ele achava que ainda tinha o Espírito, que o Espírito ainda estava nele. Quando ele foi aí, não tinha mais força nenhuma. Não tinha mais poder. Não tinha mais graça. E fazer a obra de Deus sem graça. Fazer o serviço do Senhor sem a graça. Não vai, irmãos. Precisamos da graça. Se a graça foi, se não há mais alegria espiritual, se não há fervor, se o primeiro amor foi, é preciso nós botar o joelho no chão, orar, chorar, pedir misericórdia a Deus, até sermos cheios da graça, cheios do Espírito de Deus, para de novo, irmãos, os nossos lábios cantar os louvores celestiais. O nosso coração precisa queimar, meus irmãos, os louvores celestiais, os salmos celestiais. Precisa queimar a palavra de Deus no nosso coração. Aleluia. E aí nós vamos servir o Senhor com alegria. Meus irmãos, fazer a obra de Deus sem a alegria espiritual é igual a uma bicicleta que anda sem óleo. É um peso. Temos que fazer a obra do Senhor, irmão, mas fazer alegres. Vamos fazer cheio do Espírito Santo. Vamos fazer com satisfação. Pense bem nisso, irmãos. Pense bem, não esqueça isso. Se tudo que eu falei você esquecer, mas isso não esqueça, você está aqui numa experiência para entrar no reino de Deus. Seja fiel aqui. E você vai entrar no reino de Deus, no gozo do teu Senhor, com muita alegria. Amém, igreja? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Oremos. Lemos, irmãos, que amanhã teremos a ceia. Quarta-feira o culto de oração.
Bom, se eu não me lembro, quarta-feira estarei pregando lá no Garrote, aqui. Todo mês, os irmãos, os outros pastores vêm pregar aqui, eu vou pregar nas outras congregações também. Então, quando eu não estiver aqui, é porque eu estou lá, porque eles vêm para cá também.